em que ele fala sobre essa questão de, o eleitor vai votar em costumes, o eleitor vai se sentir atingido por essas questões. E ele diz, olha, em todas as pesquisas que eu faço ou que eu acompanho, e essa leitura das pesquisas tem que ser melhor feita, porque cada uma tem seu método, cada uma tem sua forma de perguntar, então não é tão simples. Ele diz basicamente o seguinte: olha, o que vale, o que vai valer, seja nessa eleição, seja nas próximas, é, aí repito eu com as minhas palavras, a sensação de se, vem cá, chegou no fim do mês, faltou salário antes de chegar no fim do mês, ou sobrou ainda um pouquinho de salário. Os preços estavam melhores, estavam mais baixos ou estavam mais altos. É isso que vai valer. É o bolso que Isso é mais decide. decisivo. Agora, a guerra É o... cultural Sim, gera ela não muitos é que ela votos. não vai acontecer, não é que ela não Não, vai e ela acontecer. pode ser decisiva para uma eleição apertada. É claro que vai ser assim, essa eleição vai ser na base da guerra, não vai ser na base Pelo que eu da discussão entendi do sobre artigo, economia. pelo que eu entendi, posso estar errado, do artigo dele, do Meirelles, é que o que pesa em todas as eleições e Claro. continuará pesando, talvez como um fator decisivo, a não ser quando você tem, sei lá, aí surgiu um grande escândalo, aconteceu o imprevisto. Aí o imprevisto, meu amigo, o acaso também, quando ele se abate, não dá espaço para ninguém. Por exemplo, que é maior exemplo do acaso do que o Bolsonaro em 2018, no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, ter sido esfaqueado? Que é Agora, mais. E não precisar mais fazer campanha e ter toda a cobertura gratuita dos meios de comunicação, quer uma combinação maior de acaso do que Lula preso e Bolsonaro candidato esfaqueado. Bom, com o acaso aí não dá para prever nada. É mas o acaso, esse é o papo acaso. da economia, que é o óbvio, que a gente fala há 200 anos, a economia que decide, uau, isso é o óbvio, não é mais como foi antes. Se você olhar os Estados Unidos, por exemplo, o Trump ganhou com a economia lá muito melhor do que no período dele mesmo, quando ele foi presidente a primeira vez, ou, enfim, com uma economia que não estava pujante, mas estava navegando bem. Ninguém ia supor que por conta da economia o Biden ia perder, ele não perdeu por conta da economia. É claro que a sensação, os alimentos, a sensação do poder de compra lá não estava satisfazendo tanto assim a sociedade, tinha gente achando que estava perdendo poder de compra, mas no geral estava bem, como está o Brasil, mesma coisa, mesmo momento, parecido. Não está explodindo, mas está bem. Para a situação do mundo, está bem. E aí, mesmo assim, ele perdeu, o Trump foi eleito. Então, assim, aqui é claro que a economia é decisiva também, e até mais do que essa questão de costume, mas numa eleição onde eles nunca tiveram proposta e que já é parelha, mesmo com a economia não, numa situação favorável, a gente está vendo nas pesquisas, está muito pau a pau. É óbvio que eles não vão para uma discussão sobre economia, sobre país, sobre projeto de país, eles vão para a guerra cultural, como foram na eleição passada, em grande parte. Até teve um pouco de discussão sobre a política, sobre a economia, etc., sobre o país, mas o principal foi a guerra cultural. Dessa vez eu acho que vai ser ainda mais. E se eles vencerem a eleição, vai ser porque eles conseguiram vencer a guerra cultural também. Foi ser graças a esse ataque que é na base da fake news, da mentira, da chantagem política, do bem contra o mal, do evangélico sendo atacado, que é o que eles estão fazendo agora. Isso eu não acho que o Lula vai perder, mas se perder, será por isso. Agora, a propósito disso, dessa questão da economia decide ou não decide, é, tem um dado que saiu de ontem para hoje que o Lula deve ter comemorado. É, é o índice de miséria no Brasil pode alcançar o menor nível desde o início da série histórica, em 2012, de acordo com projeções do Banco Santander. Esse nível, segundo o estudo do Santander, deve
recuar de forma consistente ao longo do primeiro semestre de 2026. Ele pode ficar na casa, pelo menos nos 6 primeiros meses iniciais deste ano, dos 9%. Será, repito, se isso acontecer, o menor nível desde o início da série histórica em 2012. A jornalista Miriam Leitão, colunista de economia muito experiente, ela escreveu uma coluna ontem no Globo, ou anteontem no Globo, onde dizia, olha, dizia o que a gente vê aqui fora, mas ela mostrou isso com muitos dados e tudo. Olha, o Lula é o candidato favorito para se eleger. Ele pode até não se eleger, mas ele é o favorito. E aí desfilou ou enfileirou uma série de índices que mostram economia em baixa, desemprego em baixa, inflação sob controle, maior distribuição de renda por conta disso. Se isso vai ser suficiente para reeleger o Lula, só saberemos lá. Mas que isso é um impulso para ele que talvez faltasse até recentemente, é um impulso. A gente vai ainda ver, é inevitável, pesquisas que agora vamos medir para ver como é, se esse desfile. Meu Deus do céu, às vezes me dá a impressão que esse não é um país sério, mas tudo bem. Aliás, quem dizer que o Brasil, aliás, atribuiu-se, para ser exato, ao presidente da França, Charles de Gaulle, o general Charles de Gaulle, que foi um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, ao se opor e ajudar a derrotar o Hitler, Especialista em uma, tanques. se atribuiu uma frase que ele nunca disse. Ele nunca disse, mas essa frase ficou por aí. Não, o Brasil não é um país sério. Por que que o De Gaulle, que não disse isso, teria dito isso? Foi por conta de um episódio que aconteceu lá nas costas de Pernambuco, próximo do Recife, de barcos franceses que pescavam lagosta, sendo apreendidos pela Marinha Brasileira. Isso foi no início do governo do presidente Jânio Quadros, mais exatamente em 1961 para 62, uma coisa dessa. 61, eu acho, foi quando ele foi eleito. E aí o Jânio mandou apreender os barcos franceses. E aí brotou não, aí se criou um caso que ficou conhecido na época como a Guerra da Lagosta. O Brasil acusando a França de invadir o seu mar territorial para pescar lagosta. Olha, e essa crise durou um bom tempo. Durou um bom tempo. E aviões para cá, da FAB para lá, não sei o quê, e mais a Marinha, barcos da Marinha brasileira para prender barcos de pescadores franceses, não era do governo francês. E aí ficou essa frase que, na verdade, o De Gaulle nunca disse, mas às vezes eu tenho a impressão, se ele tivesse dito, não sei se em relação àquele episódio, ou um pouco do que a gente vê, é, porra, pelo amor de Deus, não vamos ser ridículos, né? Agora, Ó, já sim, tem um olha vídeo aí, do aí, tem Tarcísio aí. paciência, tem um vídeo aí esquecendo. Ainda bem que a Alice lembrou.